Leitura bíblica referente a 3 de dezembro. Daniel, capítulo 11, 1 João, capítulo 3, Salmo 122, Provérbios 29, versículo 1. E a música continua, o nome e a palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Bom dia a todos. Comecemos em nome de Jesus com 1 João, capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Jesus é o Senhor. Não perguntes quem o céu vai acender para fazer Jesus descer, ou a um abismo descair para fazê-lo aqui subir. Amém. Vamos ao capítulo 11 do livro do profeta Daniel. Amém. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles.
fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele, com o mesmo poder, mas no auge, repetindo, versículo 4, mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai, e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas, em lugar dele, se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Depois, este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e, voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro e, depois de alguns anos, virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataques e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir. Nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor terá o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isso não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele, em que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará
o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão, o exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e, sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser e, tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que a chama, se levantará contra tudo que se chama Deus. Repetindo, versículo 36. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Jesus é o Senhor, amém. Aquele que morreu por nós, ressurgiu e atentamente ouve a nossa voz. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente,
sem que haja remédio. Misericórdia. Provérbios 29:1. Jesus é o Senhor. Aquele em quem não crerão, e como crerão, naquele de quem nada ouvirão. Salmo 122. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vamos aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Jesus é o Senhor, essa é a nossa porção deste dia. E concluamos aí ouvindo o nome e a palavra. Quem o céu vai acender para fazer Jesus descer, ou a um abismo descair para fazê-lo aqui subir. Perto de ti está a pura e sã palavra da fé, na tua boca e no coração até. Se com tua boca fizeres a Jesus a boa confissão, creres em teu coração, que Deus do túmulo no chão trouxe em ressurreição, terás a salvação, mas para a justificação, se crer com o coração. Confissão se faz com a boca para a salvação. Aquele que invocar o nome de Jesus, a salvação de Jeová. Quem nesse nome crer a ele então chamar, de graça a salvação receberá. Mediante escutar Cristo divinal falar, sua voz a fé produzirá, infundirá o Consolador e Condutor pra te guiar. Ao ouvir a doce voz, querer receber perdão após aquele que morreu por nós. Mas surgiu e atentamente ouve a nossa voz. Aquele em quem não crerão, e como crerão, aquele de quem nada ouvirão, e como ouvirão, se não há quem pregue, como pregarão? Forem enviados, voz de Cristo gera fé, aquele que é maior do que Moisés, faz
mais formosos nossos pés. Quando as boas novas divulgamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé, quando as boas novas proclamamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé.